Era uma noite fria de inverno, em uma pequena cidade do interior, cercada por florestas densas e estradas escuras que pareciam levar ao nada. No centro da cidade, havia um circo abandonado, conhecido pelos moradores como o Circo dos Lamentos. Durante o dia, o lugar parecia apenas mais uma ruína esquecida, com a lona rasgada pelo tempo e as estruturas enferrujadas. Mas à noite, a atmosfera mudava completamente. Relatos de risadas distantes e luzes que piscavam entre as sombras faziam com que ninguém se atrevesse a passar por lá. A história do circo estava envolta em mistério. Décadas atrás, ele era o orgulho da cidade, famoso por seus espetáculos extravagantes. Mas tudo mudou quando Pierre, o palhaço principal, começou a agir de forma estranha. Conhecido por seu talento e carisma, ele era a estrela do show, até que uma noite tudo desmoronou. Alguns dizem que ele fez um pacto com forças obscuras para manter a fama e o sucesso do circo. Outros acreditam que foi vítima de inveja e feitiçaria. O que se sabe é que, após a última apresentação, um incêndio consumiu o local, matando Pierre e parte da trupe. Desde então, o circo nunca mais abriu, e o nome de Pierre se tornou um tabu. Os anos passaram, mas a presença de Pierre nunca deixou a cidade. Jovens curiosos relatavam ver uma figura de palhaço nos arredores do circo, segurando uma lanterna antiga. Alguns diziam que ele os chamava com uma voz doce, prometendo um espetáculo exclusivo. A maioria fugia antes de descobrir o que aconteceria, mas havia quem nunca mais fosse visto. Naquela noite, um grupo de adolescentes decidiu desafiar as histórias. Era sexta-feira e, como toda pequena cidade, o tédio os fazia buscar emoções perigosas. Rafael, o líder do grupo, propôs entrar no circo e gravar tudo para as redes sociais. Com ele estavam Lara, André e Bianca, amigos que oscilavam entre o medo e a excitação. Munidos de lanternas e celulares, eles atravessaram o portão enferrujado que rangia como um grito agudo. O interior do circo era ainda mais sombrio do que imaginavam. O palco principal estava coberto de cinzas, mas havia marcas de pegadas recentes no chão. Lara, que era a mais supersticiosa, tentou convencer o grupo a voltar, mas Rafael insistiu. "Se tivermos sorte, gravamos algo paranormal e viralizamos", disse ele com um sorriso nervoso. Enquanto exploravam, uma música começou a tocar suavemente, vinda de um velho órgão de tubos que estava no canto do palco. O som parecia impossível, já que o instrumento estava coberto de poeira e visivelmente quebrado. Bianca começou a filmar, tentando capturar o momento, mas seu celular parou de funcionar. A lanterna de André piscou e ele soltou um grito ao ver algo se mover entre as cadeiras do público. "Tem alguém aqui?", gritou Rafael, tentando soar corajoso, mas sua voz tremia. A resposta veio na forma de uma risada grave, ecoando por toda a lona. De repente, uma figura apareceu na luz trêmula da lanterna. Era um palhaço, com uma maquiagem grotesca e um sorriso que parecia cortado até as orelhas. Ele não falava, apenas os observava enquanto balançava lentamente a cabeça. Bianca gritou, e todos correram para a saída, mas o portão, que estava aberto minutos antes, agora estava trancado. A risada do palhaço ficou mais alta, agora ecoando por todo o espaço. Lara começou a chorar, implorando para que aquilo fosse uma pegadinha. Mas Rafael tentou acalmá-la, dizendo que era apenas algum morador pregando uma peça. De repente, as luzes do circo, que estavam apagadas, acenderam ao mesmo tempo. O palco principal agora estava iluminado, e no centro havia uma cadeira. Nela, uma boneca de palhaço, com roupas idênticas às de Pierre, os observava com olhos de vidro que pareciam vivos. "Venham, o espetáculo vai começar", uma voz grave e distorcida anunciou, vinda de um alto-falante antigo que ninguém tinha visto antes. André, em pânico,
Tentou escalar o portão, mas algo o puxou de volta para o chão. Quando os amigos correram para ajudá-lo, encontraram apenas sua lanterna quebrada e uma marca de mão suja de tinta vermelha no chão. Bianca começou a gritar seu nome, mas Rafael a segurou, dizendo que precisavam manter a calma. "Vamos para a saída de emergência. Todo circo tem uma", ele disse, tentando ser lógico. Mas enquanto corriam em direção à lateral da lona, perceberam que o espaço parecia infinito. As paredes do circo estavam agora distorcidas, como se o lugar fosse maior por dentro do que por fora. O som de passos pesados começou a ecoar atrás deles. Olhando para trás, viram a figura do palhaço segurando um balão preto que parecia flutuar contra o vento. Ele não corria, mas se aproximava lentamente, como se soubesse que eles não tinham para onde fugir. Quando encontraram uma saída, perceberam que não era mais a cidade do lado de fora. Era um campo vazio, coberto por uma névoa espessa e iluminado por uma lua vermelha. O circo parecia estar em um lugar completamente diferente, como se tivessem sido transportados para um pesadelo. E então, uma voz sussurrou em seus ouvidos: "O show está apenas começando." O grupo, agora reduzido a 3, estava completamente cercado pela névoa. As risadas graves e distorcidas ecoavam de todos os lados, e a figura do palhaço, com seu balão preto, parecia cada vez mais próxima. Rafael segurava firme a mão de Lara, enquanto Bianca tropeçava na vegetação desconhecida do lugar. A sensação era de que o tempo havia parado, e o mundo real parecia cada vez mais distante. "Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo", repetia Bianca, como se as palavras fossem um mantra. Rafael tentava manter a calma, mas a expressão em seu rosto entregava o pânico. "Precisamos voltar para o circo. É o único lugar que ainda faz sentido", ele sugeriu. Lara hesitou, mas sabia que ficar ali não era uma opção. Eles se viraram e começaram a correr de volta para o circo, que agora parecia ainda mais deformado. As luzes piscavam em tons de vermelho, e sons de instrumentos desafinados preenchiam o ar. Ao entrar novamente, perceberam que o lugar havia mudado completamente. As arquibancadas estavam cheias de figuras sombrias, todas imóveis, com máscaras grotescas e olhos brilhantes que pareciam observá-los. No centro do palco, o palhaço estava agora sentado na cadeira. Ao redor dele havia 4 bonecos. 3 tinham semelhança assustadora com Rafael, Lara e Bianca. O 4º boneco, com as roupas de André, tinha a cabeça pendurada, como se estivesse quebrado. "Sentem-se, o espetáculo está prestes a começar." A voz grave ecoou, e as figuras nas arquibancadas começaram a aplaudir em uníssono. Rafael puxou as garotas em direção à lateral do palco, tentando evitar o olhar penetrante do palhaço. Mas quando chegaram à lona, ela parecia feita de ferro. Não havia saída. Bianca começou a gritar novamente, mas dessa vez, sua voz foi cortada por um som de algo rasgando o ar. Quando Rafael olhou para trás, ela não estava mais lá. No lugar onde estava, restava apenas uma boneca, idêntica a ela, com um sorriso macabro pintado no rosto. "Parem de lutar!" A voz do palhaço ecoou novamente. "Vocês são as estrelas do meu espetáculo, e ele será eterno." Lara caiu de joelhos, chorando sem parar, enquanto Rafael a segurava pelos ombros, tentando mantê-la consciente. "Isso é um pesadelo. Isso não pode ser real." Ele repetia, mas a realidade parecia se desintegrar ao redor deles. O chão começou a se abrir, revelando um abismo infinito, enquanto as arquibancadas pareciam se aproximar, como se as figuras estivessem invadindo o espaço deles. De repente, Lara parou de chorar e olhou para Rafael com olhos vazios. "Você ouve isso?" ela perguntou. Rafael tentou entender, mas antes que pudesse responder,
Ela se levantou e começou a caminhar em direção ao palhaço no centro do palco. "Lara, não, volte aqui!" gritou ele, mas era como se ela estivesse em transe. Quando ela alcançou o palhaço, ele estendeu a mão e segurou a dela, puxando-a para mais perto. Lara olhou para Rafael uma última vez antes de desaparecer em uma explosão de luzes vermelhas. Agora, restavam apenas Rafael e o palhaço no meio do palco, enquanto as figuras nas arquibancadas começavam a se levantar. "Você é especial, Rafael", disse o palhaço, levantando-se lentamente. "Você será meu grande final." Rafael tentou correr, mas o chão se tornou viscoso, como areia movediça. Ele gritou por ajuda, mas sua voz ecoava sem resposta. As figuras das arquibancadas começaram a cercá-lo, e o palhaço caminhava lentamente em sua direção, com o balão preto agora brilhando como uma chama. "Não há como escapar", disse o palhaço. "Você faz parte do circo agora." A última coisa que Rafael viu foi o rosto grotesco do palhaço se aproximando, antes de tudo se apagar. Na manhã seguinte, a cidade acordou com uma notícia estranha. O circo abandonado estava diferente. As luzes piscavam suavemente e um cartaz novo, misteriosamente colocado na entrada, dizia: "O espetáculo continua, novos artistas toda semana." No canto inferior do cartaz, havia imagens dos novos artistas: Rafael, Lara, Bianca e André, todos com sorrisos congelados e trajes de palhaço, agora parte do espetáculo eterno do Circo dos Lamentos.